Oi, oi, tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje nós vamos fazer este mini anjinho. Este anjinho que pode ser usado como chaveirinho, ele pode também ser colocado junto com o presépio, a Sagrada Família que a gente tem aqui no canal também, né? Só ele não é de ficar paradinho em pé, porque o intuito dele é mais para chaveirinho. Como me pediram muito um anjinho para chaveirinho, então eu decidi fazer este e num tamanho, ficou num tamanho bom, assim, ficou num tamanho de 11 centímetros. Bem fofo, né, gente? Não usei olhinho com trava, né? Coloquei um olhinho bordadinho, eu mostro como bordar ele no vídeo também. Se vocês preferirem usar o olhinho com trava, não esqueçam de colocar o olhinho antes de finalizar a cabeça aqui embaixo, porque senão depois fica, como ele é muito pequenininho, fica difícil de colocar. E desta forma, algumas pessoas me perguntaram se pode usar cola para colar o cabecinho, por exemplo, do menino Thomas, né? Eu não sou muito adepta a usar cola quando é para criança. Como esse anjinho é mais para gente usar ele de chaveirinho, para dar de lembrancinha, para colocar junto com o presépio, eu não vejo problema usar a cola. Usando a cola ele pode ficar mais rápido de fazer e não usando o olhinho de trava, o custo dele também pode ficar mais em conta. Então, essas opções depois vocês podem ir adaptando. Então, se vocês gostaram, curte o vídeo, compartilha com quem você sabe que gosta também de amigurumi, de fazer esses anjinhos fofos. Me segue se tu não me segue ainda, ativa o sininho, assim você recebe a notificação e já fica sabendo das novidades. Me segue lá no Instagram também. Meu Instagram e o Facebook é bem fácil, é tudo Glenegre. Se procurar por Glenegre, eu vou deixar aqui no cantinho, mas se tu procurar por Glenegre, tu vai me encontrar em todas as redes sociais. Espero que vocês gostem do nosso anjinho, não esqueçam de me marcar. Se vocês fizerem ele, pode ser com a hashtag Fiz com a Gle ou Glenegre, eu vou adorar ver os anjinhos de vocês por aí. Então vamos ao passo a passo, chega de papo, ele tá bem bacana de fazer. Então beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Vamos começar o nosso anjinho com a cor bege, que é a cor da pele. Começamos pela cabeça. Vamos fazer 6 pontos em anel mágico. Nós vamos fazer o nosso anjinho, então, com o ponto square ou ponto X, que é aquele que a gente pega o fio por baixo da agulha, pega a laçada por baixo. Ponto normal a gente faz assim. No ponto X ou ponto square, na verdade a gente faz assim, né, gente? Ponto normal assim, no ponto X ou ponto square, que a gente chama, a gente pega por baixo, ó. Ele vai formar um desenho de um X na frente. Mesmo ponto que a gente usou para fazer o nosso leãozinho. Como o nosso anjinho é bem pequeno, é bom a gente fazer este ponto que a gente já vai treinando, para quem não está acostumado. Então, vamos fazer na segunda carreira, aumento por todos os pontos, 6 aumentos. Ficamos no final dela com 12 pontos. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Vamos ficar no final dela com 18 pontos. Ah, quase que eu esqueci de avisar vocês, pessoal. A receitinha do anjinho eu vou deixar lá no meu Instagram, a receita escrita. O link eu vou deixar na descrição do vídeo. Na quarta carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 24 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na carreira número 5, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Não tem aumento e não tem diminuição. 24 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Essa é a carreira de número 5.
Na próxima carreira, na carreira 6, nós vamos fazer aumento novamente. Vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 30 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 3 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer agora da carreira 7 até a carreira 11, ponto sobre ponto. 30 pontos baixos. Então, são 5 carreiras, sem aumentar. Vamos só fazer agora a altura da cabecinha. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 5 carreiras. Concluímos as 5 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer a carreira de número 12. Na carreira 12, nós vamos começar a diminuir. Vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final dela com 24 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 3 pontos baixos e uma diminuição. Na próxima carreira, na carreira 13, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 18 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Essa é a carreira de número 13. Na carreira 14, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Vamos ficar no final dela com 12 pontos. É a nossa última carreira de diminuição da cabecinha. Depois a gente começa a fazer o corpo. Então, vamos fazendo um ponto baixo e uma diminuição. Na carreira 15, nós vamos agora mudar de cor para a cor do corpo. Vamos usar a cor off-white, para ficar uma cor clarinha. Também é da Amigurumi. Então, vou trocar de cor. Vou trocar de cor pegando a alça de trás do ponto, ó. Vou fazer o próximo ponto, ó, pegando a alça de trás. Fazemos a laçada. Vou fazer a troca de cor normal, tá? Depois vocês podem fazer uma troca de cor que vocês gostam. Então, vamos fazer a troca de cor e vamos fazer 12 pontos baixos. Não vamos fazer aumento e nem diminuição nessa carreira 15, pegando somente a alça de trás do ponto, ó. Essa fica um pouquinho mais difícil de fazer, porque fica pequenininho assim, né? Mas dá tudo certo. Aqui já podemos cortar o fio. Então, vamos fazendo até o final, sem aumentar, pegando a alça de trás, 12 pontos baixos. Concluímos a carreira 15, pegamos só a alça de trás, agora nós vamos fazer aumento. Vamos fazer um ponto baixo e um aumento, pegando normalmente o ponto, né? Então, ficamos no final da carreira 16 com 18 pontos. Um ponto baixo e um aumento. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na próxima carreira, na carreira 17, vamos fazer aumento. Vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 24 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 2 pontos baixos e um aumento. Finalizamos a carreira 17, ficamos com 24 pontos. Vamos fazer agora 3 carreiras, a 18, 19 e 20, sem aumento e sem diminuição, ponto sobre ponto, 24 pontos.
Opa! Estão ouvindo, gente? Tá trovejando, vai chover, vai chover. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 3 carreiras de ponto sobre ponto. Concluímos as 3 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, na próxima carreira, que é a carreira 21, nós vamos seguir com uma outra cor. Nós vamos fazer a parte do corpo, que é as perninhas, depois a gente vai continuar com essa cor, então a gente não corta o fio, continua com essa cor para fazer a roupinha dele. Então, a gente vai fazer assim, a gente vai usar nesta carreira 21, só a alça de trás do ponto, ó, nós vamos pegar o próximo ponto, não este que a gente finalizou, o próximo, vamos colocar a agulha, vamos pegar a cor do corpo, né, que é a cor bege. Aqui nós podemos conduzir esse fio junto, ó, para esconder ele lá atrás. E vamos fazendo ponto baixo, sem aumentar e sem diminuir, pegando a alça de trás. Opa, eu tenho que fazer o ponto square, né, gente? Ou ponto X. Ó, então vamos fazendo o ponto, escondendo o fio. Levamos o fiozinho junto, ó, pegando a alça de trás, continuando fazendo o ponto X, o ponto square, né? Conduzimos um pouco, não precisamos ir até o final, só para ele ficar firme aqui e não soltar. Vamos fazer então ponto sobre ponto, pegando a alça de trás até o final. 24 pontos. Ó, esse pedacinho já deu, já deixamos aqui pra dentro. Esse fio pode atrapalhar um pouquinho às vezes, que ele vai ficar aqui. Não cortamos o fio branco, né, o off-white, porque depois a gente vai usar ele. Então, vamos fazer até o final, ponto sobre ponto, pegando a alça de trás. Chegamos quase no final, ó, tem mais 2 pontos, a gente faz inclusive na alcinha do ponto deste nosso último ponto, a gente segura, né, a linha para ela não soltar. Vamos fazer o ponto nela também, ó. Segurando a linha, agora passamos pro primeiro que a gente fez. Se a gente conseguir pegar este aqui, que às vezes fica bem apertadinho. É só dar uma puxadinha com a agulha, ó. Pra gente fechar aqui pra não ficar aberto, né? Pronto. Depois a gente vai continuar com esta linha para fazer o vestido, vai esconder qualquer imperfeição embaixo, não vai aparecer nada. Vamos fazer agora a carreira 22 de ponto sobre ponto, não tem aumento e não tem diminuição. 24 pontos baixos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Nós vamos agora dividir para formar as 2 perninhas do corpo. Então, antes de fazer isso, vamos colocar enchimento na cabeça, depois fica muito pequeno, assim é mais difícil de acertar direitinho o enchimento. Então, vamos colocar enchimento na cabeça e a gente já volta. Colocamos enchimento, então, na cabeça. Agora, a gente vai fazer assim, vamos dividir em 2 partes para formar as perninhas. Então, nós vamos contar de onde a gente parou, 12 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vamos colocar um marcador, pra gente não se perder. Vamos formar agora a perninha. Então, como a gente faz? Vamos virar pro lado que a gente colocou o marcador. Vamos fazer o ponto baixo neste mesmo lugar onde a gente colocou o marcador, ó. Ponto baixo. Ponto baixo normal. Seguimos fazendo ponto baixo
deste lado, que é o lado que a gente colocou o marcador. Não tem aumento e não tem diminuição, tem que dar 12 pontos aqui. Então, vamos contar, vamos ver, começando daqui, né, onde a gente colocou o marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 com o ponto da emenda, bem certinho. Vamos fazer mais um ponto, vamos mudar o nosso marcador. Colocar este marcador que a gente usou para separar e vamos colocar ele aqui em cima. Vamos fazer agora, nesta perninha, mais 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, essa é a carreira de número 23 da nossa divisão. 23, este lado ainda não tem, é a 22 ainda. Então, aqui a gente vai fazer agora a carreira 24, 25 e 26. Depois a gente vai fazer do outro lado. Então, vamos fazer 3 carreiras aqui de ponto sobre ponto, depois a gente volta para continuar. Concluímos as 3 carreiras de ponto sobre ponto, agora nós vamos fazer 6 diminuições, ficamos no final com 6 pontos e daí nós finalizamos com agulha de tapeçaria. Depois a gente faz o outro lado da perninha. Então, vamos fazer 6 diminuições. Deixamos um pedacinho pequeno de fio, porque aqui a gente só vai fazer a finalização com agulha de tapeçaria agora. Antes de fecharmos agora esta outra perninha, a gente tem que colocar enchimento. Então, vamos colocar enchimento no corpo, nesta perninha, e depois a gente finaliza a outra fazendo da mesma forma que a gente fez. Então, colocamos enchimento e já voltamos. Colocamos enchimento, não coloquei muito enchimento, ó, bem pouco, ó, não precisa muito aqui, mais na cabecinha para ficar bem redondinha mesmo, mas aqui não precisa muito, ó, bem pouquinho, só para não ficar murchinho, assim, não socamos muito o enchimento para ele ficar nesse formato mais delgadinho, assim, que fica mais bonito também. Vamos fazer então a outra perninha. A gente vai começar então, não muito pertinho aqui, porque depois para juntar os dois fica mais difícil. Vamos começar um pouquinho mais longe. Então, vamos começar neste ponto aqui, no terceiro, depois do cantinho, colocamos o fio. Vamos fazer o ponto baixo e vamos levando esse fiozinho junto, conduzindo também para esconder. Assim já está ok, já podemos deixar o restinho do fio para dentro. Vamos fazer até aqui o final, para a gente ver como a gente faz a emenda. Opa. Aqui no final, ó, este é o nosso último ponto. O próximo é um ponto já que a gente fechou para fazer a outra perninha. Então, a gente tem que pegar daqui pro outro lado, senão vai dar um ponto a mais, vai dar 13 pontos, a perninha vai ficar um pouco mais grossa. Então,
a gente sabe que esse é o último porque o outro subiu para fazer a outra perna. A gente vira, como a gente fez a emenda antes, né? A mesma coisa, ó, vira. Este ponto também a gente não pode pegar porque a gente usou na outra perna. Pega esse aqui do ladinho, ó, e faz o ponto baixo. Aqui eu fiz o ponto baixo normal, né? Não fiz o ponto square, mas não tem problema. Então, vamos fazer de novo. Então, enchimento mais pra dentro. Chegamos no final. No cantinho, a gente usou este ponto aqui, o próximo, ó, pra subir. Então, a gente não pode pegar ele. Este é o nosso último ponto mesmo. Então, vamos fazer como a gente fez a emenda neste. Viramos. E pegamos o último ponto deste lado também. Não é este, porque esse aqui já tem um ponto, ó. É o que subiu para outra perna. Pegamos este aqui e fazemos o ponto baixo. Agora, nós seguimos fazendo o ponto baixo de forma circular, né? Por 3 carreiras, como a gente fez no outro. A primeira carreira sempre é um pouco mais difícil. Aqui, como eu fiz muito apertadinha a primeira laçada, não vou conseguir pegar, eu vou pegar o ponto embaixo, ó. Daí eu não pego ela, né? Pego o próximo ponto. Então, vamos fazendo 3 carreiras agora. Vamos contar para ver se a gente ficou com 12 pontos. Para não ficar mais grossa a perninha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, bem certinho. Depois a gente faz um arremate e fecha esse buraquinho no meio. Vamos fazer então 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vamos fazendo e já voltamos para continuar. Concluímos as 3 carreiras, agora a gente tem que colocar um pouquinho de enchimento nesta perninha antes de fechar. Vamos colocar enchimento, depois a gente vai fazer 6 diminuições e arrematar com agulha de tapeçaria. Vamos fazer agora 6 diminuições. E finalizamos com agulha de tapeçaria. Não precisamos deixar um fio muito comprido aqui só para fazer o arremate mesmo. Vamos fazer agora o vestido do anjinho, a roupa dele. Então, continuamos na carreira 21, onde a gente deixou a alcinha do ponto livre. Vamos fazer, então, 5 pontos baixos e um aumento. Não vou nem colocar marcador, que vai ficar bem fácil de ver onde a gente começou. Vamos ficar, então, no final da carreira 21, com 28 pontos. 5 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3. Concluímos a carreira 21. A gente fez 5 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 28 pontos. Vamos fazer agora 3 carreiras. A carreira 22, 23 e 24 de ponto sobre ponto, 28 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 3 carreiras. Aqui a gente até pode fazer com uma agulha maior, ó, pessoal, porque para ficar mais soltinho o vestido, né? Eu até vou mudar aqui. Vamos fazer com agulha 2,5, que daí ele fica mais, não fica tão, fica mais soltinho no corpo. Concluímos as 3 carreiras de ponto sobre ponto.
Na última carreira, na carreira de número 25, nós vamos fazer subir 2 correntinhas, 1, 2, vamos fazer ponto baixo no próximo ponto. Sempre essa sequência, 1, 2 correntinhas, ponto baixo no próximo ponto. 1, 2, ponto baixo no próximo ponto. 1, 2, ponto baixo no próximo ponto. Para ficar esse detalhe, ó, como se fosse uma rendinha no final. Então, vamos fazendo até chegar de volta aqui, essa mesma sequência, 2 correntinhas e ponto baixo no próximo ponto. Vamos fazer as asas do anjinho. Para fazer as asas, vamos subir 6 correntinhas, usando também a linha off-white, que é a cor clarinha. Então, 6 correntinhas, 3, 4, 5, 6. Voltamos no segundo ponto depois da agulha, fazendo ponto baixo. Vamos fazer 5 pontos baixos. Cinco pontos baixos até chegar no final das correntinhas. Vamos fazer agora mais 2 correntinhas. Viramos e vamos voltar fazendo ponto baixo, pegando a alça de trás do ponto, ó. Se a gente olha assim, na verdade é a alça da frente, mas como a gente vai virar, né? Então, vamos pegar essa alcinha do ponto aqui. E vamos fazer a primeira na segunda correntinha depois da agulha, ó. Fazendo ponto baixo. Aqui eu tô fazendo ponto baixo normal, né, gente? Não precisa ser o ponto X. Então, vamos voltar fazendo ponto baixo por todas as alcinhas do ponto. Deixamos a alcinha, essa alcinha aqui de fora. Pegamos a alcinha de dentro. Então, a gente fez 2, 4, 6 pontos baixos. Viramos. Vamos voltar novamente fazendo ponto baixo, pegando a alcinha, no caso de trás. Na primeira também a gente faz, ó, para não deixar fora, senão vai ficar faltando depois um ponto. 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que às vezes o último se esconde, ó. Fica escondidinho, a gente faz ali também. 6 pontos baixos. Vamos fazer mais 2 correntinhas. 1, 2. Viramos. Voltamos fazendo da mesma forma como a gente fez antes. Vamos fazer ponto baixo na segunda depois da agulha, pegando a alcinha. E mais 6 pontos baixos, pegando a alcinha do ponto, ó. Cinco, opa, e 6, ó, fica bem escondidinho. 6. Agora, nós vamos fazer ponto baixo todo ao redor dela até chegar de volta aqui. Então, vamos começar descendo, fazendo um ponto baixo bem pertinho para fazer a curvinha, ó. E vamos fazendo ponto baixo por toda ela. Sempre perto, não muito longe, se a gente faz muito longe, ele vai ficar encolhido. Então, sempre bem pertinho um do outro. E nos cantinhos a gente faz 2. 2 pontos baixos para ele fazer a curvinha. 2. Ó, fez a curvinha do cantinho. Vamos seguir fazendo
pegando todos os pontos, né? Aqui é fácil, porque aqui é como se fosse o outro lado das correntinhas, foi a primeira que a gente fez. De novo, ó, no cantinho, vamos fazer 2. Tô levando o fio junto, ó, aquele fio primeiro do início, vou levar ele junto para esconder já. Depois a gente não precisa cortar. Vamos fazer aqui no último pontinho 3 pontos baixos, para ficar bem com uma pontinha asinha, ó, vai ficar bem bacana. 3, ó, 3 no mesmo. Esse fio, o restinho que sobrou, depois a gente pode cortar. Seguimos até o final. Um ponto baixo em cada, pegando normalmente o ponto, ó. Finalizamos aqui no último, com ponto baixíssimo. Então, fizemos uma asinha, vamos fazer mais uma igual a essa, eu já fiz mais uma igual, ó. Mais uma igual, agora nós vamos fazer a emenda das duas asinhas, para depois costurar no corpo. Então, vamos aproveitar o fio aqui, vamos já fazer a emenda. Vamos pegar as duas, vamos pegar a próxima aqui. Pegamos o ponto de cada lado. E vamos fazer ponto baixo. Um ponto de cada lado, ó. Um ponto de cada asinha. E vamos fazendo ponto baixo. Pronto, fizemos a emenda das duas. Deixamos este fio pra gente costurar no corpo, um pedacinho. Puxamos aqui. Prontas nossas asinhas. Vamos fazer agora os braços do anjinho. Para fazer os braços, começamos com a cor bege, que é a cor do corpo, e vamos fazer 5 pontos em anel mágico. 5 pontos baixos. Aqui eu não vou nem colocar marcador, gente, que como é tão pequenininho, o marcador atrapalha. Então, eu já fiz um ponto, eu já fiz a emenda, a união do anel mágico, né, dos dois lados, já fizemos um ponto baixo. Nós vamos fazer agora, a sequência vai ser um aumento, um ponto baixo, um aumento e 2 pontos baixos para finalizar. Vamos ficar com 7 pontos no final. Então, já fiz um ponto mais um, fizemos um aumento. Vamos fazer um ponto baixo. Lembrando que a gente está fazendo o ponto X. Na próxima, vamos fazer um aumento. E 2 pontos baixos para finalizar a nossa volta. Finalizamos a nossa volta e ficamos com 7 pontos baixos. Agora, eu vou fazer mais uma carreira nesta cor de 7 pontos baixos. Esse aqui a gente usou como último. Eu faço assim, ó, como é bem pequeno, primeiro eu faço uma carreira, depois eu viro ele, ó. Fica mais fácil daí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos virar.
E o último que a gente fez, a gente vai desmanchar e vai trocar de cor. Vamos pegar as duas alcinhas aqui e trocamos para a cor da roupa, que é a cor off-white. E vamos seguir fazendo por 7 pontos baixos, mais 4 carreiras. Na verdade, 5 carreiras. Então, não colocamos o marcador porque fica difícil de fazer, a gente pode contar. Então, 5 carreiras de 7 pontos, então nós temos que fazer 35 pontos. Então, vamos contar corrido 35 pontos e a gente finalizou as 5 carreiras. Fica bem mais fácil. 3 pontos a gente já fez, vamos cortar aqui. Não precisamos mais do fio bege. A gente faz um nozinho. Aqui a gente corta um pedaço dele, ó. Ele fica muito cheio, né? A mãozinha fica muito... A gente não quer que ela fique alta, ela tem que ficar bem chatinha para ficar grudadinha no corpo. Colocamos o restinho para dentro. Então, já fizemos 3 pontos. Vamos fazer agora, então, mais 32 pontos, que a gente tem as 5 carreiras que a gente precisa. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Vou segurar por fora, que é mais fácil, ó. Concluí as 5 carreirinhas e já fiz mais uma igual, mais um bracinho igual. Deixamos o fio para prender no corpo. Aqui a gente agora pode finalizar com a agulha de tapeçaria, né, unindo os dois lados. Depois facilita a costura também. Vamos fazer o cabelo do anjinho. Para fazer o cabelo, nós vamos usar um amarelinho mais claro. Depois eu deixo o número para vocês. Vamos fazer 6 pontos em anel mágico. Não precisamos usar agora o ponto X, vamos fazer o ponto baixo normal. Como não vai aparecer, né, na cabeça, vai ficar por cima o cabelinho, então não precisamos usar. Opa. Seis pontos baixos em anel mágico, eu fechei meu anel mágico. Agora nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos fazer pegando a alcinha da frente, ó, do ponto, vamos fazer um ponto baixo e vamos subir 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Fazemos a união no próximo ponto, ó, na alcinha do ponto, né? Continuamos pegando só a alcinha do ponto, até o final. Fizemos a união com um ponto baixo, vamos subir mais 4 correntinhas. 3, 4. E assim vamos até o final. São 6 correntinhas, porque a gente tem 6 pontos aqui. Então, sempre fazendo a união no próximo ponto, pegando a alcinha do ponto de cima. União com o ponto baixo, subindo 4 correntinhas. Próximo ponto, pegando a alcinha do ponto baixo, subimos 4 correntinhas. Não podemos deixar nenhum pontinho fora, porque tem que dar 6 correntinhas para ficar bem fechadinho o cabelo. Ponto baixo, subimos 4 correntinhas. Próximo ponto baixo, pegando a alcinha do ponto, 4 correntinhas. Nós já temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer mais uma, 6. Unimos aqui com o ponto baixo.
Agora, a gente vai fazer a próxima carreira pegando a outra alcinha do ponto que a gente deixou e vai fazer o aumento. Vai fazer, então, 6 aumentos, como se fosse a carreira número 2. Na verdade, é a carreira 2, né? Nós estamos fazendo 2 carreiras na mesma, uma usando a alcinha de cima do ponto e a outra agora nós vamos virar, ó, e vamos usar a alcinha que a gente deixou livre embaixo. Então, nossa primeira alcinha do ponto tá aqui, ó. Aqui tá a primeira alcinha do ponto. Então, nessa a gente vem agora e vai fazer 2 pontos baixos nela. Um e mais um. Dobrando assim é fácil de ver, ó. A gente vai dobrando, ó. Vamos fazer então 2 pontos baixos em cada alcinha que a gente deixou livre. São 6 alcinhas, vamos ficar com 12 pontos baixos. Como é a primeira, vamos contar pra gente, pra ver se deu 12 pontos, né? Se a gente não esqueceu nenhuma alcinha. 2, 4. 12 pontos, bem certinho. Agora, vamos fazer de novo as correntinhas para formar mais um cabelinho. Então, no primeiro ponto que a gente fez, vamos pegar a alcinha do ponto de cima, ó. A alcinha da frente, né, que a gente chama. Vamos fazer um ponto baixo. E vamos subir 4 correntinhas. Agora, vamos fazendo por todas as alcinhas da frente dos 12 pontos da segunda carreira. Fizemos a união com o ponto baixo e subimos 4 correntinhas. 4. Próximo, ó, não pode esquecer nenhum, às vezes fica bem justinho, ó, tem que pegar todos eles, tem que dar 12 correntinhas no final. Unimos com o ponto baixo e contamos 1, 2, 3, 4. Isso aí. Unimos com o ponto baixo no próximo. E contamos 1, 2, 3, 4. Então, vamos fazer isso até o final, até formar 12 correntinhas. Vamos fazendo, depois a gente volta para ver como fica no final. Chegamos no final, já fiz 11 dessas correntinhas, vou fazer mais uma. E vou fazer a emenda no último pontinho aqui, com o ponto baixo. Agora, novamente, a gente vai virar e vai usar as alcinhas do ponto deixadas livres atrás. Então, qual é a nossa primeira alcinha do ponto? Essa aqui bem escondidinha, ó. Essa é a nossa primeira alcinha. Vamos fazer, então, a carreira 3 nesta alcinha, que é aquela carreira onde a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Um ponto baixo a gente fez, um aumento. Sempre pegando a alcinha que ficou livre, né? Um ponto baixo, um aumento. Temos que ficar nessa carreira com 18 pontos.
Chegamos no final, vamos fazer a união com o primeiro ponto que a gente fez, pegando a alça de cima com um ponto baixo. Subimos 4 correntinhas, tudo de novo. Fazemos em todas as alcinhas do ponto, né? Neste caso, agora são 18. Dando toda a volta, fazendo sempre 4 correntinhas. Fazendo a união no próximo ponto, pegando a alcinha do ponto. 4 correntinhas. Fazendo a união no próximo ponto, pegando a alcinha. E assim até o final da carreira. Até o final. Vamos fazendo, então, depois a gente volta para continuar. Concluímos as correntinhas da carreira 3, nós fizemos 18 correntinhas. Vamos agora fazer a carreira 4 usando a alcinha de baixo do ponto que nós deixamos livre. Nossa primeira alcinha do ponto é esta aqui, que essa aqui sobe, ó. Essa é a primeira alcinha. Então, vamos fazer na carreira 4, 2 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 24 pontos. Então, vamos fazer até o final, 2 pontos baixos e um aumento, pegando essa alcinha que ficou livre. Ficamos com 24 pontos, depois a gente volta para continuar. Concluí, então, fazendo toda a carreira e ficamos com 24 pontos. Aqui eu queria mostrar uma coisa para vocês, para fazer a união com a primeira alcinha do ponto, ó. A gente já faz a união com um ponto baixo. E já sobe as correntinhas, 4 correntinhas. Eu fiz com ponto baixíssimo, né, gente? É ponto baixo. Assim e assim, ponto baixo. Subimos as 4 correntinhas. Já coloquei o marcador aqui no primeiro, ó, porque às vezes é difícil de enxergar qual é a primeira alcinha, onde a gente começa depois quando a gente volta, né? Então, eu coloquei o marcador na primeira alcinha para ficar mais fácil de identificar. Então, seguimos agora fazendo do mesmo jeito, ó. Fizemos as 4 correntinhas, vamos fazer a união na próxima alcinha da frente do ponto, com ponto baixo. 4 correntinhas novamente. União com o próximo ponto na alça do ponto, e assim vamos até o final. Vamos ficar nesta, então, com 24 correntinhas, porque nós temos 24 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Concluímos, então, a carreira que a gente fez as correntinhas, fizemos 24 vezes 4 correntinhas. Agora, na próxima carreira, a gente vai pegar a alcinha de trás do ponto que ficou livre. Vamos pegar essa que a gente marcou, que é a nossa primeira, e vamos fazer um ponto baixo. Vamos seguir fazendo ponto baixo sem aumentar até o final, até chegarmos de volta aqui. Nós podemos agora mudar o marcador para cá, ó, porque fica mais fácil para a gente identificar que este foi o nosso primeiro ponto. Vamos fazer então agora a carreira de número 5, né? Nós fizemos a carreira 4 com aumento, usamos a alcinha da frente e fizemos as correntinhas. Na alcinha de trás, nós vamos fazer agora mais uma carreira, que é a carreira 5. Não vamos mais fazer aumento, vamos fazer só ponto sobre ponto, 24 pontos. Então, vamos fazer a carreira 5 e vamos fazer na carreira 5 a alcinha do ponto da frente, 24 correntinhas novamente. A alcinha do ponto de trás da carreira 5, vamos fazer mais 24 pontos. E assim nós vamos fazer até a carreira 5, 6 e 7, mais 3, até a carreira 7. Bem simples, né, gente? Fazemos uma carreira de ponto sobre ponto, 24 pontos.
Na próxima carreira, vamos fazer, usando só a alcinha de cima, 24 correntinhas. Na próxima carreira, usando só a alcinha de baixo, 24 pontos baixos. E assim sucessivamente, 3 carreiras. Com 3 carreiras, a gente tem a altura suficiente do cabelo. Podemos medir na cabeça, né? Mas 3 carreiras fazendo, a gente vai ter a altura suficiente. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para ver como ficou. Vamos fazer 3 carreiras dessa forma, sem aumentar e sem diminuir. Concluímos, então, até a carreira 7, ó. Na carreira 7 agora, nós vamos fazer só subir as correntinhas pegando a alcinha do ponto de cima, ó, para nós finalizar ela com as correntinhas, não finalizar assim, fica mais bacana porque as correntinhas ficam depois caindo no rostinho, assim, parece o cabelinho. Então, vamos subir 4 correntinhas e vamos fazer em todas as alcinhas do ponto da última carreira. Aí, finalizamos o nosso cabelinho. 4. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para ver como ficou. Finalizamos e deixamos o fio mais comprido para prender na cabeça. Medindo no anjinho ficou assim, ó. Vamos ver aqui o lado direito dele. Se vocês querem um pouquinho mais, que ele venha um pouquinho mais para frente, é só fazer mais uma carreirinha de ponto baixo na alcinha que ficou e mais uma carreirinha depois de correntinhas. Mas tá bacana assim, né, gente? Para não ficar muito para frente, ó. Tá bem bacana. Então, vamos prender na cabeça agora, usando, pode ser a carreirinha de trás, ó, para ficar bem soltinhas as alcinhas, né? As últimas, a gente usa a carreirinha de trás e vai fazendo uns pontinhos na cabeça e no cabelo. Essa opção também, como ele é para mais para chaveirinho, não é assim para bebê brincar, não é um brinquedo, vocês podem usar cola também, se eu sei que tem bastante gente que comenta que não gosta muito da costura. Pode usar cola, não tem problema. Aqui pode usar a cola na cabeça e colar bem na cabeça, que também vai ficar bem bacana. Lembrando de puxar assim bem pra frente, né? Pra ficar bem espichadinho. Podem usar a cola também. Posicionamos então os bracinhos para prender, ó. Posicionei ele inclinadinho, a gente só precisa dar um pontinho aqui atrás, aqui na frente, uma mãozinha na outra, para ele ficar como se ele estivesse rezando, ó. E aqui também, mais um pontinho aqui atrás. Então, é uma sugestão, se vocês querem também prender e deixar solto, assim, o bracinho, ok. Uma sugestão é de prender uma mãozinha na outra, como se ele estivesse rezando. Para colocar a asinha, colocamos bem centralizada. Prendemos também com alguns pontinhos aqui atrás. Ou, se vocês querem usar cola em tudo também, não tem problema. Fica a gosto de cada um. Eu gosto bastante de costurar, porque eu gosto de costurar, né, gente? Mas quem tem dificuldade, não gosta, pode usar cola também, não tem problema. Então, eu vou prender tudo e depois a gente volta pra gente ver como a gente faz o bordadinho do olho. Não coloquei o olhinho, né? O olhinho pequenininho, aquele com trava, pra gente bordar e ter uma outra opção também de olhinho bordado que fica bem bacana. Finalizei então o anjinho, prendi os braços, prendi as asas aqui atrás, o cabelo. Eu fiz um detalhe no pescocinho, ó, que eu queria mostrar pra vocês, parece uma golinha, né? Como eu fiz. É bem simples, eu gosto bastante desse detalhe que ele fica assim, caidinho. Então, eu fiz 18 correntinhas. Então, a gente mede no pescocinho para ver se tá ok. Eu fiz só até aqui, ó. Fiz até aqui e do outro lado até aqui.
Pra não ficar muito grosso aqui atrás, assim, muito. Então, eu só amarrei aqui atrás, escondi embaixo do cabelinho, ó. Não precisa fazer todo ele. Então, voltamos fazendo ponto baixo na segunda depois da agulha, que é esta, e a gente faz 2 pontos baixos em cada correntinha até o final. Então, é sempre o dobro. Se a gente fez 18, vai ser 36 pontos baixos. Se fez 15, vai dar 30, né? Até o final, 2 pontos baixos em cada. Opa, é só um aqui. Vou fazer um pouquinho aqui pra gente ver como fica. Este é o mesmo detalhe que eu fiz na Sagrada Família, no pescocinho da Maria, que muita gente me perguntou como eu fiz aquele detalhe. É assim que foi dessa forma também que eu fiz. Ó, daí vai ficar assim, ó, ela vai ficar enroladinha, ó, como se fosse aqueles cabelinhos de unicórnio, né? Só que com só 2 ela não enrola muito, ó. Só 2 pontos baixos em cada correntinha. Daí a gente prende assim e amarra atrás. Vai ficar bem bacana. Então, vamos agora fazer o bordado dos olhos. O bordado dos olhos também é bem particular de cada um. Tem gente que gosta do olho mais pertinho um do outro, mais longe, mais para cima, mais para baixo. Então, é sempre muito a expressão. Eu sempre falo que a expressão do amigurumi é sempre muito particular de quem faz o amigurumi, né? Então, eu marquei aqui na carreira, contando da carreira do pescoço, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na carreira sétima, entre a sétima e a oitava, deixei 1, 2, 3, 4 pontos de distância. Fiz a marcação dos olhos. Então, eu vou tirar um pouquinho o alfinete assim. Vou fazer um olhinho como se ele tivesse com o olhinho fechado. Então, vou fazer um nozinho aqui na ponta. Tô usando uma agulha bem fina, porque como eu quero fazer o bordado não pelo buraquinho, passando pela linha, tem que ser uma agulhinha fina, senão a agulha de tapeçaria não vai dar. Então, eu vou entrar com a minha agulha em um buraquinho do ponto, para passar o nozinho que eu fiz. Em um buraquinho, ó, bem pelo buraquinho, não pode pegar nenhum fio junto, senão ele não passa. E vou sair aqui em cima. Antes, ó, a minha marcação tá aqui embaixo. Eu quero fazer um olhinho, tipo um V, assim, como se ele tivesse com o olhinho fechado. Então, eu vou sair aqui. Vou sair um pouco mais pra cá, em cima deste aqui. Ó. Saindo em cima do fio, o nozinho entrando, ele não sai aqui, né? Se fosse num buraquinho, ele sairia. Então, assim, fica bem seguro, não sai. Depois, a gente puxa mais pra dentro e esconde ele. Então, eu quero fazer um Vzinho, ó. Quero fazer assim. E voltar pra cima, ó. Como se ele tivesse com o olhinho fechado. Então, eu deixo meu alfinete aqui embaixo. Vou botar ele um pouquinho mais pra baixo. Assim, deixo o alfinete aqui embaixo. Vou fazer o ponto que eu quero aqui em cima, ó. E vou voltar lá embaixo, onde tá o alfinete. Ó. Tiro o alfinete, agora eu tenho que passar esse fio por baixo da agulha. Eu quero que ele fique preso ali, ó. Formei o olhinho, né? Agora a gente passou por cima, a gente vai prender de novo, vai passar de novo aqui, esse fio vai ficar preso, ele não vai mais subir, vai ficar o formato certinho. A gente pode passar umas 2 vezes para ficar um olhinho mais forte. Ó. Assim. Passamos de novo aqui. Vamos passar por dentro.
deste ponto que a gente fez. E voltamos, opa, pegou o cabelo junto. E voltamos neste aqui. Agora a gente já pode sair aqui. Vamos ver como a gente vai fazer. Vou fazer igual, ó. Marcamos. Saímos aqui no primeiro. Esse eu já posso tirar. Um olho a gente já fez, ó. Então, passamos por baixo. A gente deixou mais ou menos um ponto de distância. Vamos sair aqui no alfinete embaixo. E este fio tem que ficar por baixo da agulha. Tiramos o alfinete. Formamos o segundo olhinho. Prendemos aqui. Agora a gente passa mais uma vez para ficar um pouquinho mais forte. Passamos de novo aqui na laçada que a gente fez. Passamos aqui. Agora, como eu passei aqui o nozinho para dentro, já escondi, eu tenho que esconder então a outra parte. Daí o que que eu faço? Eu esqueci, né, gente? Teria que fazer um nozinho ali, mas então a gente faz assim, ó. Pega bem no cantinho aqui do fio marrom. Bem pouquinho dele. Ó. Aqui eu vou fazer uma laçadinha, ó. Vou puxar bem pro cantinho. Mais uma vez. Faço mais uma vez, ó. Ele não vai abrir mais, vai ficar bem firme. Daí eu passo o fio lá pra dentro e tiro aqui embaixo em qualquer lugar. Ó, fica bem escondido e não solta mais. Cortamos aqui o fio. E bordamos o olhinho. Agora vamos bordar um nariz. Para bordar o nariz, nós vamos usar a linha da mesma cor que a gente fez a cabecinha. Então, vamos encontrar o meio, mais ou menos aqui. Não muito para baixo, né? Para bordar o nariz mais ou menos centralizado com os olhos. Aqui, ó. Deixa eu fazer assim. Vamos passar o fio por um buraquinho, ó. Vou entrar no mesmo que eu usei para entrar o marrom, ó. Bem no meio, ó. Não pode pegar nenhum fiozinho do ponto. Tem que ser bem no meio do buraquinho. Vamos sair aqui onde a gente quer fazer o nariz. Deixamos um pedacinho aqui fora. Sai um pouquinho de enchimento, depois a gente tira. Aqui a gente passa umas 2 vezes, como é um fio grosso, não precisa muito, né? Umas 2 ou 3 vezes. Um narizinho bem pequenininho. Então, eu gosto de passar mais uma vez, senão assim fica parecendo uma boquinha, né? Porque fica aberto, eu gosto de passar mais uma vez junto. E saímos aqui embaixo, ó, no mesmo lugar que entramos com outro fio, no mesmo lugarzinho, no mesmo buraquinho, ó. Aqui a gente cuida pra ficar bem no meio.
para formar bem o desenho de um narizinho. Aqui a gente faz assim, ó, dá um nozinho. Não apertamos muito e puxamos de volta para dentro. Colocamos a agulha no mesmo buraquinho. Saímos mais adiante um pouco. E puxamos para dentro, ó. Cortamos o fio. Aqui a gente pode cortar também. La